Boa noite, seja bem-vinda, mãezinha. Seja bem-vinda, Priscila. Vamos aguardar aí um pouquinho enquanto o pessoal está entrando. Seja bem-vinda, Maria da Conceição. A paz do Senhor, minha querida, que Deus te abençoe. Oi, Jaque, estava com saudade de você, viu? Beijão. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Vamos aguardar aí mais alguns minutinhos. Boa noite, Solange. Seja bem-vinda. Oi, Lecinho, uma boa noite, a paz do Senhor. Eu já gostaria de convidar vocês para fecharem os seus olhos, para que possamos conversar com o nosso papai, para ele conduzir esse momento da melhor forma possível, da forma que ele acha adequada para cada um de nós, esta noite, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai maravilhoso, Senhor querido, abençoado, iluminado, poderoso, onipresente, onisciente. Tu que és o Todo-Poderoso, Senhor, queremos te pedir neste momento, ó Deus, que Tu venha conduzir este momento, Senhor, conforme a Tua vontade. Guia, Senhor, os nossos lábios, a nossa fala, para que seja tudo aquilo de acordo com o que Tu queres que nós possamos ouvir esta noite, Pai. Conduz, Deus, esse momento. Estende as Suas mãos protetoras sobre as nossas vidas. Que a Tua paz venha chegando em cada lar, Pai, das pessoas representadas aqui esta noite, em nome de Jesus. Te peço uma bênção especial, ó Deus, neste momento, para aquelas pessoas, ó Senhor, que estão precisando, ó Deus, de um consolo, de um conforto, Pai, que Tu possa chegar, Deus, também, confortando e consolando a cada coração, nesta hora. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Bárbara, Elaine, Irmã Cátia, a paz do Senhor, gente, boa noite. Priscila já está conosco, né? Ela é psicóloga. Eu já vou estar convidando Priscila para que ela possa estar se apresentando de uma forma melhor. Eu não estou conseguindo localizar a Priscila. Eu não sei se a conexão dela ficou ruim. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Aqui, achei. Pronto. Senhor Roberta, boa noite, seja bem-vinda. Um beijão aí na mamãe Olá, querida. Olá, boa noite, Pai do seja Senhor, bem-vinda, abençoada. Priscila, paz do Senhor. Queremos já agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar conosco essa noite, compartilhando aí um pouquinho dos seus conhecimentos na área da psicologia. Uhum. Priscila, além de serva do Senhor, ela também é amiga da família. Podemos dizer que já faz parte da família, né, Priscila? Sim, Glória a Deus por isso. E eu vou deixar as demais apresentações por sua conta e fique à vontade, sinta-se bem à vontade para falar aquilo que Deus propôs ao seu coração. tá bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Anne Priscila, eu sou psicóloga. Eu tenho atuado em algumas áreas da psicologia. Vou explicar aqui brevemente as minhas áreas de atuação para que vocês consigam compreender qual vai ser a minha fala hoje aqui, tá bem? Inicialmente, eu tenho um maior trabalho, digamos assim, né, uma maior carga horária semanal em um CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu trabalho com pessoas que têm transtornos mentais severos e persistentes. E também trabalho, paralelo a isso, duas escolas particulares na cidade de João Câmara. E aí eu tenho muito contato com famílias, com jovens, com crianças, né, com professores, e tenho visto problemáticas que muito me preocupam como pessoa e como profissional. E também atuo em clínica, faço terapia com algumas crianças, jovens, adultos também, e tenho visto problemáticas semelhantes que eu vivencio
tanto no CAPS quanto nas escolas, né? Então, quando a Alessandra me fez o convite, né, para que nós pudéssemos abordar o tema Enfrentando Desafios, eu pensei, o que que eu poderia trazer aqui, né, como temática que agregasse nesse tema Enfrentando Desafios. Então eu pensei em falar um pouquinho sobre como a gente pode enfrentar desafios no ambiente familiar, porque eu acho que talvez seja um dos maiores desafios hoje da nossa sociedade, né? E isso muito me preocupa. E posteriormente eu vou falar um pouquinho sobre o enfrentando os desafios na saúde mental. Então, assim, a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês e pensarmos juntos, né, sobre o enfrentando desafios no ambiente familiar, é quando a gente fala de diálogo. Existe hoje uma grande dificuldade na sociedade de estabelecermos diálogo dentro do nosso ambiente familiar, por inúmeras situações, né? A primeira situação é porque os pais estão muito ocupados, normalmente com o ambiente profissional ou com as questões trabalhistas no lar. E às vezes esquece de estabelecer diálogo com os filhos, com seus frutos, né? Então, acaba gerando aí diversas problemáticas. Então, diálogo é o primeiro ponto que eu quero abordar aqui nesse espaço familiar. Por quê? Porque existem diversas crianças tendo contatos exagerados com o uso de mídias sociais. Hoje tem criança de 1 ano que sabe mexer no celular, né, que não deveria ter esse contato todo com o uso tecnológico. A gente percebe também que tem crianças que elas não têm o contato infantil com outras crianças, porque ela vive em um mundo que é único e exclusivo só dela. Isso preocupa também. Também existem outras crianças que não conseguem conviver com alguém dividindo ou partilhando coisas, porque acredita, né, que as coisas devem ser única e exclusivamente dela. E aí eu pergunto, né? Eu acho que é uma frase muito dita mundo afora, que todas as crianças, elas só sabem, elas nascem, né, com um sentimento e com um único movimento, né, que é aprendendo a chorar, né? As crianças nascem chorando. As demais coisas, elas são repassadas para com a família, né? A família que repassa as informações, a família que educa, a família que orienta, a família que está à frente de tudo. E o que que a gente percebe? A gente percebe que as famílias hoje em dia têm se eximido desse dessa responsabilidade, digamos assim. Por quê? Porque são muitas questões que perpassam o meio infantil, né? Então, os pais, eles se anulam no momento de que eles precisam orientar os filhos, eles se anulam de vivenciar o que aquelas crianças veem, né, dentro do ambiente familiar e fora, porque nós percebemos que as crianças têm um acesso exagerado na internet, e quando eles têm esse acesso exagerado, têm acesso a um acúmulo de informações, e nós sabemos que acúmulo de informações nunca é positivo. Deve ser dado e repassado paulatinamente, gradativamente, com o decorrer dos anos, né? Então, assim, isso é uma das coisas que preocupa na sociedade. Então, estabelecer diálogo com o filho, né? Desde o nascimento da criança, conversando com o filho, o que que pode, o que que não pode, cantar para o filho, conversar com o filho. A gente acredita que as crianças com meses de idade não têm essa compreensão, e tem. O pessoal acredita que tem sim. Da forma delas, com o entendimento delas, é um entendimento muito limitado, mas é um entendimento muito importante. Então, os pais deixam, né, para que a educação ela comece com 2, 3 ou até mais anos de idade. A educação deve acontecer desde o início da vida, né, de uma criança. Então, isso é muito importante que a gente pontue em relação ao movimento educacional que tem acontecido hoje em dia. Então, com o passar dos meses, a gente vai orientando os filhos, vai brincando, vai observando as afinidades que as crianças vão desenvolvendo, com quais parentes,
com quais desenhos, o que gosta, e a gente vai oferecendo opções aos filhos para que eles escolham junto conosco. A escolha não pode ser única da criança, porque ela não tem discernimento total para entender o que é certo, o que é errado, o que é tão bom e o que não é para ela. Isso deve ser feito com a ajuda dos pais. Então, observar o que a criança gosta de assistir, pontuar com as crianças, está assistindo o quê? Me explica esse desenho, quero entender um pouquinho, né, do que você está vendo. Me mostra aí, né, no celular, o que é que você pesquisa no YouTube. Isso faz parte do diálogo que precisa ser estabelecido juntamente com os pais. E aí, saber na escola, quando a criança entra no universo escolar, e aí, como é que foi hoje seu dia na escola? Conversou com quem? Qual é a professora que mais gosta? Quem é o amiguinho que mais gosta? É assim que a gente vai fazendo parte da vida do aluno, da vida da criança. E o que que acontece? Os pais trabalham o dia inteiro. Normalmente, crianças ficam com terceiros, com alguns familiares, ou as crianças ficam nas escolas integrais. Quando a criança simplesmente chega em casa e o pai também, o pai vai para a rede social fazendo uso ilimitado de redes sociais, ou o pai refere que está muito cansado. E isso preocupa bastante. Porque se o pai se coloca muito cansado e não dialoga com o filho, ele está perdendo o filho dele aos poucos as informações que são necessárias e cruciais. E aí acontece muito na segunda infância, que é após os 3 anos, os pais procurarem clínicas psicológicas informando que os filhos estão adoecidos. Muitas vezes porque os filhos estão muito ativos dentro do ambiente familiar, querem brincar, querem atenção, dão trabalho, segundo eles. E aí o que acontece? Os pais se perdem em meio a isso e já categoriza uma criança com hiperatividade, ou uma criança que não está tão atenta a algumas atividades, os pais já categorizam, né, como déficit de atenção, e os pais vão adoecendo as crianças e esquecem que simplesmente são eles que devem orientá-los e guiá-las nesse momento. Então, Ou isso é seja, uma das... as crianças acabam querendo preencher um vazio existente, não é isso? Isso, Chamando a atenção, dando trabalho, como sim. costumamos como pais falar, e acaba assim extrapolando na energia, no brincar, não tem hora para parar, está sempre ali na ativa 100%. Então é como se fosse mais ou menos um preenchimento de um vazio. É Isso isso? mesmo. Então, isso é uma das coisas que preocupa, Alessandra, porque as crianças elas estão preenchendo um vazio que simplesmente os pais que impõem esse vazio, né? Os pais colaboram para que esse vazio ele cresça. E que quando o pai diz assim, mas fulano quer atenção, quer chamar atenção, então dê. Se essa criança quer chamar atenção, existe um motivo para que essa vontade permaneça, que impere nessa criança de querer chamar atenção. Então, o pai precisa sim sentar com os filhos, o pai precisa sim entender como é o mundo do filho, né? Para que ele possa fazer as orientações, as colocações que devem ser feitas durante todas as fases da nossa vida. Então, assim, isso é importante que seja muito bem detalhado dentro do ambiente familiar, certo? Outra coisa que eu percebo que as crianças não têm hoje em dia e é preocupante dentro do ambiente familiar, rotina, pessoal. As crianças precisam de rotina. Tem crianças que dormem a hora que quer, acordam a hora que quer, assistem o que quer, né? E isso preocupa muito. Então, nós precisamos orientá-las e determinar horários para acordar, horários para comer, horários para assistir, horários para brincar. A criança precisa vivenciar brincadeiras do mundo infantil. E tem crianças hoje, né, com pensamento adulto, porque os pais impõem esse pensamento adulto, não permite que essa criança vivencie a sua fase de criança, né? Não vivencie a sua fase de brincadeiras e de descobertas. Os pais não oferecem essas descobertas livremente, né? Os pais oferecem uma descoberta doentia, que é quando as crianças passam a viver vidas de adultos, comportamentos de adulto. Então, isso também é muito importante. Estudar, pessoal, nós precisamos já terminar
espaço para estudo. Ah, mas uma criança só tem 1 ano. Reserve esse espaço, já que ela ainda não estuda, para orientações, para aprendizagens. Ensina as cores, ensina as letrinhas ou as vogais, né? Para que quando a criança chegue no ambiente escolar, ela já tenha conhecimentos prévios do ambiente familiar. Então a criança precisa ter esse momento de rotina. E essa rotina só pode ser estipulada pelos pais, certo? Então, isso deve ser muito bem pontuado dentro do ambiente familiar. A criança quer assistir um desenho que é violento e a criança acaba sendo violenta com outros primos, amigos, outros familiares. Aí o pai diz: eu não sei o que está acontecendo. Você já parou para ver o que seu filho está vivenciando? Você já parou para ver o que seu filho acredita que é normal? Hoje a violência dentro de alguns espaços no ambiente familiar é vista como normal pelas crianças, porque existem diversos jogos que possibilitam o olhar sobre a violência, algo muito normal dentro do cotidiano que não deveria ser. Então, isso também deve ser muito bem pontuado e conversado e dialogado. Então, percebam, pessoal, isso é um desafio. Não existe receita pronta. Como se educar um filho é fácil. É muito fácil aqui estar desse lado da tela, não falando com vocês sobre como direcionar algumas coisas no cotidiano do ambiente familiar. Mas entendam, mesmo sabendo que existem os desafios do educar, mas quando a gente se propõe a ser pai e a ser mãe, nós entendemos que existem responsabilidades. E se essas responsabilidades são tomadas por nós precisamos ter a consciência de que trazer alguém ao mundo dá trabalho, é desafiador, mas também pode ser muito prazeroso, dependendo de sua conduta no ambiente familiar. Lembre-se, a criança precisa de orientação desde o seu nascimento. E isso só vai ter eficácia com os pais se implicando nesse processo, tá bem? Então, eu acho que isso é uma das primeiras coisas que eu queria pontuar. A segunda coisa que eu queria pontuar também no ambiente familiar e que tem sido muitos problemas e que tem gerado muitas situações desgastantes, principalmente situações dentro da igreja, já que vocês vivenciam, né, um ambiente familiar cristão, que eu acho que isso é uma bênção. Nós podemos hoje trazer Deus para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, quando nós pensamos no diálogo entre esposos, né, os cônjuges, né? Existe aí também muita dificuldade nos casamentos, porque não está sendo estabelecido o diálogo dentro do ambiente familiar, principalmente quando as crianças nascem. A gente coloca toda a responsabilidade no nascimento de uma criança, é porque a criança requer atenção, é porque a criança faz isso, é porque você tem que trabalhar, é porque você não tem tempo para mim, né? Mas nós precisamos encontrar tempo para tudo. Assim como nós precisamos estabelecer rotina dentro do ambiente familiar com a criança, nós também precisamos estabelecer a nossa rotina. O casal precisa ter um tempo para falar sobre a vida deles, né? Precisam ter um tempo para falar sobre os propósitos deles, dentro da família, profissionalmente, no meio cristão. Lembre-se, né, e é bíblico que Deus disse que nós precisamos cuidar primeiro do nosso lar. Então tem muita gente, às vezes, abandonando a casa para estar nas igrejas sem cuidar do lar. E aí na igreja é uma bênção e quando voltam para casa o lar está extremamente desestruturado. É a ausência de Deus? É não, pessoal. São servos de Deus. Mas são servos de Deus que estão se guiando e olhando para o próximo e não para si, não para o que está dentro da nossa casa. Então, primeiro, nós precisamos ser luz, nós precisamos ser bênção na nossa casa, né? E para que nós possamos ser bênção na nossa casa, nós precisamos estabelecer diálogo com quem nós convivemos, principalmente o esposo com a esposa, né? E falar um pouco do que dói, do que não dói. Formas de falar, pessoal, nós precisamos estabelecer formas de falar. Eu vou dar um exemplo, eu sempre dou exemplo em algumas palestras mundo afora, que existem formas adequadas de se colocar para o outro. Se alguém pergunta se minha roupa tá feia e eu falo, tá horrível, tenho plena certeza que essa pessoa não vai me perguntar novamente se a roupa tá feia. Por quê? Porque eu não tive
uma forma adequada de informá-la que aquela roupa não estava bem. Agora, se a pessoa me pergunta, essa roupa tá feia? E aí eu coloco, olha, eu acho que se você mudasse, ela ficaria melhor, porque eu acho que você tem roupas mais bonitas, que combinam um pouco mais com você. Eu tô dizendo a mesma coisa, que a roupa não tá bem. Mas a forma com que eu me expresso, a forma com que eu me coloco é diferenciada. A gente às vezes cobra que o nosso esposo, principalmente as mulheres, tem essa cobrança de que o esposo tem entendimento do que nós passamos. Mas o esposo só vai ter entendimento do que nós passamos no ambiente familiar, com filhos, com família, né? Com parentes próximos, se nós falarmos: olha, o meu dia não foi tão bom, tive estresse com tal pessoa, foi um pouco, né, difícil, as crianças hoje me deram um pouquinho mais de trabalho, hoje eu não estou tão bem emocionalmente, eu queria um pouquinho do seu apoio, né? Se você não sabe o que me dizer, não tem problema, não precisa falar, mas me escuta um pouco. Eu acho que a escuta, ela é curativa, certo? A escuta é essencial. Tem pessoas que procuram os médicos não é para serem medicalizadas, mas para serem escutadas, porque elas não têm isso no ambiente familiar. Então, o que eu peço a vocês é que comecem a estreitar esses diálogos, que é muito importante, né? Que é essencial, que nós precisamos estabelecer. Como lidar com o outro? Eu não posso pedir que o outro me entenda, me compreenda, se eu não me coloco, se eu não dialogo. Então, assim, reflitam, pessoal, sobre as posturas de vocês. Quando eu peço que o outro mude, eu preciso pensar o que é que eu também preciso mudar para acrescentar nessa relação, né? A relação, ela é constituída a dois, né? No meio familiar, no casamento, no namoro, no noivado. E para que ela seja edificada sobre rocha, para que ela cresça, nós precisamos ser sábios. É bíblico dizer que uma mulher sábia edifica sua casa. Mas se o casal é sábio, a casa vai estar edificada ainda mais sobre a rocha. Nós precisamos dar lugar, né? Nós somos sim passíveis de erros. Quem não é? Quem não erra, né? São os erros que fazem com que nós possamos aprender. Agora, se nós erramos e nós não refletimos, o erro vai acontecer. E esse erro, ele pode se virar com uma catástrofe dentro do ambiente familiar, se nós não dermos o lugar ao aprendizado. Nós não temos, né, eu posso dizer assim, que o entendimento absoluto sobre a vida. Eu sou psicóloga, né? Tenho as minhas crenças, tenho os meus valores e os meus ideais, mas não são ideais, crenças ou visões absolutas. É a minha verdade. E eu preciso dar espaço para aprender a lidar com a verdade do outro. E às vezes a gente não tem e não dá essa oportunidade de que o outro se coloque, de que o outro demonstre a verdade dele. Né? Se alguém me pergunta se essa rosa que está atrás de mim, nesse quadro, é amarela, eu posso dizer que, sob o meu entender, é. Mas para uma pessoa que é daltônica, talvez ele não veja que não é, não seja. Mas eu preciso respeitá-lo. Eu preciso dizer que sim, é verdade dele, que ele não está errado. E aí, isso é a grande dificuldade do ser humano hoje, é estabelecer esse diálogo dando lugar ao outro. Não é só a nós. Acho que é importante, sim, colocarmos nossos pensamentos e nossos ideais e nossas colocações em primeiro lugar em muitos momentos, mas elas não devem ser únicas, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de eleger informações e de aprender a escutar. Estabelecer escuta, pessoal, é muito importante. Então, eu acho que quando a gente pensa em enfrentar os desafios do ambiente familiar, eu penso nessas duas vertentes. A primeira é o diálogo de pais para com filhos, porque estamos vendo uma sociedade extremamente adoecida, estamos vendo aí crianças e adolescentes pensando em suicídios, crianças e adolescentes usando drogas, né? E aí os pais, eu não sei quando começou, eu não entendo como isso aconteceu, só que quando a gente para pensar, os pais perderam os filhos dentro de casa, porque esses filhos dentro de casa tiveram acesso a informações inadequadas que fez com que eles se perdessem, né? Crianças com depressão, isso é grave, pessoal. O que está faltando nessa família que proporcionou, né, esse vazio existencial?
né? E muitas vezes a família não reconhece que existe esse vazio e a família o que que faz? Aumenta o vazio, fala que é bobagem, fala que é besteira, e não é. Existe sim depressão infantil, na adolescência principalmente, adolescente se mutilando, o que está acontecendo? Que os pais não Verdade. percebem que o filho se mutila há meses, porque os filhos andam de casaco e os pais dentro de casa acreditam que isso é uma normalidade, né? Então, tudo isso são situações extremamente preocupantes, né, dentro do ambiente familiar. Então, se eu estabeleço esse diálogo no ambiente familiar, eu consigo identificar essas causas e cuidar desses sintomas e dessas causas com diálogo, com amor, às vezes até com ajuda profissional, porque em alguns casos necessita talvez de um psiquiatra, de um psicólogo, né? E E que hoje também, isso é bem natural, né? Assim, sim, já há bastante tempo isso aí já foi quebrado um tabu, né? Porque antes eu só procuro um psicólogo ou um psiquiatra se eu estiver no estágio de loucura, né? Eu tô doida, então eu tenho que. Não, mas hoje esse tabu, graças a Deus, já foi quebrado, né? Assim, vocês da área da psicologia, da psicanálise já tem ajudado as famílias de uma outra forma, e graças a Deus que os pais, os filhos, né, os próprios adolescentes entendem que precisam de ajuda e que não é sim, nada assim, não é nenhum bicho de sete cabeças você procurar a ajuda de um profissional. Né? Isso é muito pelo contrário, né? Isso vai assim dar uma luz, né? Vai dar um norte para onde você deve seguir, né? Então, graças a Deus que esse tabu já foi quebrado, né? sim. Hoje temos assim uma abertura maior e vários profissionais onde nós podemos procurar ajuda. Graças a Deus por isso. Sim, isso também é um desafio, Alessandra, porque assim, existe aí também duas vertentes importantes. Eu acho que se abriu muito o leque, eu acho que o tabu foi quebrado em muitos aspectos em relação a ajudas profissionais, que as pessoas, em grande maioria, reconhecem que necessita de uma ajuda profissional em determinadas situações, dentro do ambiente familiar ou por uma questão emocional. Mas também ainda há uma resistência muito grande de alguns ambientes familiares de compreender que dentro daquele lar precisa ser de ajuda, porque é mais fácil olhar o lar do outro. Eu Isso. reconheço que o lar do outro necessita de algum tipo de intervenção, né, de acolhimento, mas que o meu lar, muitas vezes, eu não reconheço o quanto eu preciso de ajuda, o quanto eu preciso sentar com minha família, conversar, preciso compreender quais relações estão sendo existentes e paralelas naquele momento. Então, isso é um desafio também muito grande, né? Entender que dentro do meu lar também há déficits. Não é só o vizinho, não só é o lar do outro que tem dificuldades, o nosso também tem. Então, isso Verdade. é um grande desafio. Mas sim, nós avançamos muito, né, em relação a, sei lá, 10 anos atrás, quando se falava em psicólogo e as pessoas tinham entendimento que o psicólogo ele cuidaria de pessoas com uma doença emocional muito grave. E hoje nós entendemos que o psicólogo está para além disso, está para acolher, para escutar, né, ter o Uhum. entendimento e acolhimento sobre o discurso do outro e uma visão mais ampla das coisas e das relações que acontecem na vida, né, daquela pessoa. Então, às vezes, esse entendimento ele está sendo ampliado, mas precisamos avançar muito ainda, né, nesse entendimento. Então, assim, isso é uma das situações que eu vejo que ainda também tem um déficit, né? Então, seriam os diálogos no ambiente familiar e a abertura e a permissividade. Eu preciso permitir se entender que estou errado ou que há algo errado no ambiente familiar e preciso me permitir a buscar ajuda enquanto necessário. Eu posso buscar ajuda de outro familiar que possa me dar uma orientação maior. Eu posso buscar ajuda, né, para quem é cristão na igreja, né? Tem muitas pessoas que são conselheiras, são pastores que estão ali para orientar. Eu posso buscar ajudas profissionais de psicólogos, de psiquiatras, e existe diversos serviços públicos também, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, que vocês podem buscar ajuda e auxílio caso venha a ter alguma situação de desequilíbrio emocional por algum motivo, tá bem?
Então, seguindo mais adiante, quando a gente pensa em enfrentando os desafios, vamos para a nossa segunda etapa, que é enfrentar o desafio da saúde mental, né? Hoje em dia, nós estamos vivendo aí com a pandemia, né, em relação ao coronavírus, o Covid-19, e eu acho que é um exemplo muito real do que nós estamos vivendo, a quantidade de pessoas que têm procurado os serviços de saúde mental, né? O CAPS, onde eu trabalho, eu percebi que a demanda aumentou bastante. Por que essa demanda aumentou tanto? Porque nós vivemos em sociedade extremamente ansiosa, né? E nós estamos acumulando diversas informações que são conhecidas como fake news, e isso vai nos adoecendo, porque nós nos impressionamos com a quantidade de dados que são nos repassados. Então, isso é uma das coisas que preocupa bastante. Eu acho que nós precisamos fazer, não só em relação ao coronavírus, mas também sobre outras questões, né? Eu acho que nós precisamos fazer um detox de informações, né? Quais informações seriam essas? Eu preciso filtrar o que agrega na minha vida, o que não agrega. O que eu preciso saber hoje em relação ao coronavírus? Os cuidados necessários que eu preciso ter com a minha saúde física e mental. Então, eu preciso me higienizar de forma adequada as minhas mãos, né, o meu rosto, se sair de casa, estar com máscara, evitar sair de casa para que o isolamento social aconteça de forma eficaz. Quando a gente pensa em isolamento social, eu acho que a gente pensa num bem maior. Quando eu estou no isolamento social, eu não tenho cuidado só comigo, mas eu tenho cuidado com o outro. Porque eu posso transmitir, eu posso estar infectada assintomaticamente e transmitir. Então, quando eu penso dessa forma que eu estou me ajudando e ajudando o próximo, eu acho que é um pensamento do bem-estar, do bem-querer coletivamente. Que isso também é um desafio. É pensar no coletivo. Nós estamos acostumados, com o mundo que nós vivemos hoje, a pensar no nosso individual, no que nós queremos, no que nós podemos, no que nós somos, onde almejamos estar, mas é muito difícil que a gente se coloque no lugar do outro, né? Então, quando nós estamos em casa, nós estamos nos respeitando e respeitando ao próximo, certo? Então, eu acho que isso é importante. Então, quando a gente pensa em saúde mental e fazer esse detox de informações, é entender que números e quantitativos hoje não é importante para a nossa saúde mental. O que é importante é saber o que eu posso fazer para que eu me sinta bem. Quando eu estou no isolamento social, não significa que eu estou aprisionado. E as pessoas têm esse entendimento que o isolamento social nos traz e nos causa aprisionamento. Não, pessoal. Estar em casa nos traz muitas possibilidades. Possibilidades que antes nós não tínhamos, porque quando a gente refere que não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo para estar com os meus pais, eu não tenho tempo para estar com minha família, eu tenho muita coisa para fazer, ah, eu não tenho tempo para descansar, né? E a gente tem todo esse tempo agora, né, para fazer o que quisermos de forma adequada, né, e de forma produtiva, mas isso basta que a gente descubra as nossas afinidades, o que é importante e priorize, né, determine uma escala de prioridade dentro da sua família. O que você pode fazer em casa, né? Em casa, eu posso fazer atividades físicas sozinha e com minha família. Em casa, eu posso fazer comidas, produzir sozinha, produzir com minha família. Eu posso fazer home office, eu posso trabalhar, né? Eu posso estudar, eu posso escutar. Tá tendo diversas lives sobre diversos assuntos e que a gente vá assim inteirando do que para a gente é interessante o assunto, né? Eu posso estar conectado. Quando a gente está distante fisicamente, não significa que a gente não tem a conexão a que gostamos, né? Essa conexão está sendo estabelecida. Um exemplo muito positivo está sendo isso aqui, a live. Nós estamos cada um em nossas casas, mas hoje estamos estabelecendo contato, conexão. Então, eu posso sim conversar com quem eu costumava conversar, eu posso sim dialogar, né? Então, as minhas possibilidades, elas não foram retiradas, elas foram acrescentadas. Só que nós estamos vivendo essas possibilidades de forma diferenciada, porque ninguém se preparou para vivenciar
uma pandemia. E essa pandemia, ela chegou de uma forma surpresa para o mundo inteiro. Escolas nenhuma também se preparou para lidar com isso. Eu fico imaginando, você, Alessandra, que é pedagoga, eu fico imaginando o lugar do professor, do quanto é difícil, né? Estar do outro lado da tela, não estar tendo contato físico com os alunos precisar ter aulas online, precisar se inovar metodologicamente para que faça-se acontecer os processos de ensino-aprendizagem. Então, isso também é motivo, né, de desafio, né, para a educação, mas a educação ela nunca pode parar. Nós somos representantes da educação e nós precisamos dar continuidade. Então, eu estou aqui sugerindo, né, algumas coisas que possa nos trazer enfrentamento a esses desafios. Pense em cuidar da saúde mental. Assistir, pessoal, né? Hoje em dia existe aí muitas canais fechados, né? Pacotes de séries que você pode ir e pode assistir, ter livre acesso ao que quiser, pode escutar o que quiser. Então, assim, estar em casa, sim, tem muitas possibilidades. Agora, o que diferencia é a nossa conduta. Eu vou fazer valer essa minha estada dentro de casa. Não são férias, pessoal. Não vejo esse momento como férias. Vejo esse momento como um momento de produtividade maior. Produtividade também pessoal. Porque quando a gente pensa na questão da produtividade pessoal, nós pensamos no que nós podemos fazer para si e no que nós podemos acrescentar para o outro dentro desse ambiente em que a gente se queixava tanto que não tinha-se tempo para estar onde nós julgamos que é importante, que é no meio familiar. Então, assim, mas tá muito difícil a convivência. Eu vejo muitos memes, muitos links de brincadeira na internet que fala que os divórcios vão aumentar, que os maridos não aguentam as mulheres, que não têm paciência. Então, qual é o sentido do casamento? Qual é o sentido das relações se não é para estar perto, se não é para estar próximo? Então, quer dizer que o meu casamento, ele só é um casamento feliz se eu e meu esposo estão trabalhando. Se eu estou em casa, ele também, eu não posso fazer com que ele seja feliz, eu não posso fazer com que ele seja produtivo. Então, a gente precisa pensar nos sentidos, né? E para que nós tenhamos uma saúde mental eficaz, eu acho que nós precisamos estabelecer essas rotinas, estabelecer prioridades dentro do âmbito pessoal e do âmbito profissional, né? E estabelecer critérios. O que que eu desejo, né, para o futuro? O que que eu posso fazer agora para ir galgando alguns espaços que eu desejo, né? Para ir ampliando os meus olhares sobre algumas coisas. Quando a gente vê as políticas acontecendo no mundo afora, né? Está em grande evidência, o sistema político do país está sendo muito criticado, né, por diversas pessoas e por diversas situações. Nós também precisamos fazer, né, cidadão. Nós precisamos pensar também sobre o que nós vivemos. Então, assim, pessoal, possibilidades de vivência dentro do ambiente familiar existem. Possibilidade de cuidarmos da nossa saúde mental nesse momento de pandemia também existe. Né? O que está faltando? O que eu posso tomar agora? Né? Porque as pessoas chegam ao psicólogo e ao psiquiatra e acreditam que assim, eu vim aqui para tomar alguma coisa. E a gente costuma dizer assim, né? Então, eu acho que nesse momento é o momento de nós tomarmos decisões, né, sobre o que nós somos e o que nós queremos, para onde vamos, né? Então, o que podemos, onde podemos nesse momento. Então, assim, brevemente, esse foi o meu relato. Assim, minhas explanações sobre pensar, né, em nos ocupando na sociedade, pensar em que lugar estamos ocupando dentro dos ambientes familiares e pensar onde nós queremos chegar. Então, me coloco à disposição, não só para esse momento de diálogo aqui com a Alessandra, já agradecendo o convite, que eu não tenho costume de estar nas lives, para mim é algo novo. Também está sendo inovador poder contribuir, né, através de uma live, mas eu acho um momento importante. Se eu posso contribuir, por que não? Né? Eu estou aqui à disposição.
E quando nós pensamos em serviços e dispositivos, principalmente públicos, que possamos pedir ajuda, existem alguns dispositivos que eu vou nomear para vocês rapidamente. Vou dar um exemplo, vamos começar pelos sistemas de serviço social. Existe CRAS e ES. O que seria o CRAS? Centro de Referência de Assistência Social. Trabalha com ações preventivas de acompanhamento familiar. Está acontecendo algum desastre, eu preciso de uma orientação, eu preciso ter um entendimento de um profissional para que me acolha e me oriente de uma forma adequada. No CRAS, eu procuro esse tipo de ajuda. Lá dispõe de uma equipe de referência, existem psicólogos, assistentes sociais, orientadores sociais. Então, assim, é para trabalhar, sim, o acompanhamento familiar. O que seria CREAS? Centro de Referência Especializado em Assistente Social. E aí, esse centro de referência, diferentemente do CRAS, o CRAS é um serviço que trabalha, né, com a prevenção e o CREAS trabalha com direitos violados. O que seria direitos violados? Quando eu sou vítima de alguma violência doméstica, quando um idoso sofre maus tratos ou uso abusivo de drogas, enfim. São esses casos que nós devemos se direcionar para essas equipes que também dispõem de assistentes sociais e psicólogos, e eles vão fazer as orientações cabíveis e atendimentos adequados e necessários para a situação que você emergir naquele momento, né, que você levar como demanda. Então, aqui em Natal, tem diversos CRAs, diversos CREs, né, espalhados pela cidade. Procure da sua região e se informe o que você pode fazer para ter o atendimento necessário naquele momento. CRAs e CREAS faz terapia, se eu precisar? Não. Mas eles podem fazer o encaminhamento, direcionamento, né, a referência, né, tá referenciando o paciente, né, o usuário, como nós chamamos, para a rede intersetorial. E aí existem CAPs, que é onde eu trabalho, que é um Centro de Atenção Psicossocial, mas que também existe aqui em Natal em diversos locais. O CAPS, qual é o trabalho essencial do CAPS? Né? O CAPS trabalha com pessoas com transtorno mental, severos e persistentes, aí tem CAPS-I, CAPS-AD, que são com usuários de álcool e drogas. Então, tudo que envolvam possibilidades de transtorno mental. No CAPS também, serviço de saúde, diferentemente de um serviço de assistência social, como eu estava falando anteriormente. E nesse serviço de saúde, dispõe de uma equipe gigantesca, né? Uma equipe de médicos, como psiquiatras, equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, então, assim, artesão, né? As pessoas normalmente ou faz atendimentos ambulatoriais lá, que seriam espécie de terapias e atendimentos com o médico, ou faz atendimentos intensivos e semi-intensivos, que é passar o dia com essas pessoas em atividades, em oficinas, produzindo, né? Porque a gente costuma dizer que quem cuida da mente, cuida da vida. Então, para cuidar da mente, nós precisamos produzir, pessoal. Essa é a palavra, né, chave para a nossa vida, seria produzir. Então, isso é uma das coisas que o CAPS, esse é o trabalho que o CAPS faz. Ah, mas eu não sei onde é que é o CAPS, onde é que eu posso ir para procurar informação adequada? Pessoal, existe internet, né, que nos dá endereço, telefone, e também nós podemos procurar as unidades básicas de saúde, né, os famosos postos de saúde. Se informa, pessoal, o que vocês podem fazer, se vocês podem pegar uma ficha de referência para que vocês consigam marcar um atendimento especializado sobre alguma demanda que vocês possam vir trazer, né? Entender que adoecimentos emocionais não são adoecimentos condenatórios e nem não são crônicos, né? Isso depende do nosso olhar, do olhar que nós estamos desenvolvendo sobre o que nós adoecemos. De 10 pessoas hoje na sociedade, talvez 5 ou 6 têm ansiedade. Ansiedade era algo taxado há muitos anos atrás como um adoecimento doentio, um adoecimento patológico que assustava. E hoje a gente percebe que está cada vez mais rotineiro, que as pessoas adoeçam emocionalmente, que as pessoas, né, sofram emocionalmente em relação aos estilos de vida que vem adotando. Por que os jovens antes não se suicidavam tanto e hoje tem uma demanda muito maior de jovens com ideações suicidas? Porque existem
baixa tolerância à frustração. Esses jovens não estão sendo criados para se frustrarem. Então, a primeira frustração que tem, pensa em se acabar. Né? Então, os postos de saúde é a porta da entrada do serviço de saúde. Procurem, né? Caso seja necessário. Sim, tem clínicas particulares para quem tem uma condição financeira melhor. E você pode procurar também essas ajudas em clínicas particulares, levar a sua demanda e ter o feedback, né, o acolhimento necessário. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a participação. Eu espero que eu tenha contribuído minimamente para tirar algumas dúvidas. Se tiverem perguntas, eu estou aqui para isso, né? E a Alessandra conduz aí, que eu estou aqui para escutá-la. Tá bom, muito bom as suas colocações, assim, veio bem a calhar mesmo para o momento, não só para o momento no qual nós estamos vivendo, mas para todos os momentos que diz respeito à nossa vida, né? É algo que não é para um momento isolado, é para o nosso cotidiano. Foi para ontem, é para hoje, será para amanhã. Então, assim, eu só queria perguntar para você, que talvez algum das pessoas que estão nos ouvindo também tenha essa dúvida, qual o momento que eu venha me encontrar, que eu acho que eu preciso de uma ajuda de um psicólogo, eu preciso de uma orientação profissional, assim, qual é o nível, qual o tipo de comportamento que eu estou tendo, que eu preciso entender que eu preciso de ajuda. Uhum. Quando você se sentir incomodada. Um exemplo, eu tenho uma preocupação muito forte, que essa preocupação ela não me permite dormir. Aquilo me incomoda, me afeta tanto que eu não consigo comer, eu não consigo dormir. Então, está afetando não só a minha mente, mas o meu estado fisiológico. Então, quando algo me afeta ao ponto de afetar não só meu estado emocional, mas fisiologicamente, eu acho que é o momento da gente precisa procurar ajuda. Quando eu tenho um comportamento de isolamento, quando eu não quero estabelecer diálogo com ninguém, quando eu acredito que a minha vida não tem mais sentido, quando eu acredito que eu não tenho mais rumo de melhorias, quando eu entendo que tudo que eu estou passando tudo é culpa minha, a gente se culpabiliza muito quando a gente está no estado emocional de fragilidade emocional. Eu trago a culpabilização como um dos sintomas mais fortes de entendimento de que eu não estou bem. E tem algumas frases que eu digo: ah, minha vida não tem mais sentido, ah, eu mereço morrer. Para quem está ao lado também são frases de alerta, de que existe uma questão emocional que precisa ser cuidada. Né? Não quer dizer que seja algo patológico, mas é um sinal de alerta para que não vire uma patologia, um adoecimento precoce. Até porque, assim, a nossa mente, ela conduz o restante do corpo, né? Então, assim, a Isso mente não vai mesmo. bem, o restante do corpo vai padecendo. Então, vão surgindo Sim, outras enfermidades, digamos assim, que vai nos afetar, né? sim. São diversas coisas que podem vir a acontecer através da nossa mente. Inclusive, eu até conversando com o Paulo esse dia, falando, meu Deus, eu nunca imaginei que a mente tivesse tanto poder, né, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo, sobre, né, outros órgãos, sobre o membro, sobre tudo. Então, a nossa mente, ela coordena muita coisa, né? E ela tem ali um domínio. Então, se realmente nós não tivermos bem alicerçados, bem orientados e seguros, um prejuízo é grande. Precisamos Uhum. realmente buscar ajuda. Concordo. Existem alguns adoecimentos, vou dar um exemplo de depressão em estado grave e outros transtornos mentais, que nós podemos causar alguns tipos de paralisias e enrijecimentos no nosso corpo. E isso pode nos causar óbito, né, dependendo da gravidade do adoecimento emocional. Então, assim, a mente, sim, ela está relacionada com o corpo, e a mente, ela dá sinais fisiologicamente. Ah, eu tenho uma palpitação no coração, uma espécie de taquicardia, o coração. Isso é um sinal, né, bem importante de ansiedade. Ah, eu tenho pensamentos desconexos numa casa, penso numa família e meus pensamentos estão desorganizados. Pode ser outro sinal de ansiedade. Ah, eu acho que eu estou infartando e quando chego no hospital, minha pressão está tudo bem, meu coração está bem. Ansiedade. Ah, eu tenho sintomas de desilusão relacionada à vida. Também
pode ser, né, um sinal de estado depressivo, oscilações de humor. E quando a gente fala de oscilação de humor, né, hoje eu tô bem, amanhã eu tô ruim, não. São fases, viu, pessoal? Semanas e meses eu tô bem, semanas e meses eu tô mal. Isso pode nos indicar um estado de bipolaridade, que eu oscilo entre euforia e o estado melancólico. Então, essas doenças, o transtorno de humor, né, os transtornos de humor, né, essas doenças eles vão nos paralisando, né, enrijecendo nosso corpo se nós não tomarmos atitudes adequadas. E aí nós podemos ser hospitalizados até via óbito mesmo, infelizmente. Muito sério, realmente. Então, assim, tem algum contato que você gostaria de deixar aí? A gente pode estar fixando aí agora no final o Sim, nome eu da posso clínica que você tentar. trabalha. Eu vou colocar aqui meu e-mail, certo? Para que se alguém tiver alguma dúvida, pode estar me mandando um e-mail e eu vou respondendo, tá bem? Se Uhum. identifica, viu a live, está com algumas dúvidas a respeito de alguma demanda específica, e aí eu vou orientando conforme eu puder. Tudo bem? Pode ser? Pronto. Pode sim. Estou Porque digitando você aqui meu também e-mail. trabalha, você também tem uma clínica, então assim, o pessoal pode até estar querendo entrar em contato com você em seguida para um atendimento mais específico, entendeu? Certo, tudo bem. Ó. Tá aí meu e-mail, pessoal, para quem em tirar alguma dúvida ou falar alguma coisa. Eu estou aqui para somar, tá? Pronto, tá aqui, tá? É Anne com dois N's e Y, Isso. underline PS, underline 90, arroba hotmail.com. Então, pessoal, vocês que tiverem aí alguma dúvida a mais, podem estar entrando em contato com Priscila, tá bom? Ela vai estar orientando e encaminhando você da melhor forma possível. E desde já eu quero agradecer você, Priscila, pela disponibilidade, né, por essa palavra maravilhosa que você destinou aos nossos corações essa noite. Assim, creio que muita gente aí que entrou com muitas dúvidas está saindo bem mais aliviado, né, e assim, entendendo realmente quando precisa de ajuda e o que deve fazer. Então, que Deus continue abençoando você grandemente, estendendo as suas mãos protetoras sobre a sua vida, sobre o seu lado profissional, que as portas sejam sempre muito abertas, né, para você passar, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua família grandemente. Temos um carinho muito grande por vocês e muito bom. É muito bom poder participar assim com pessoas amigas e que entendem, né, daquilo que está falando e que nos orienta da melhor forma possível. Muito Tá bom. obrigada. Obrigada, tá bom? Boa Tchau, noite, Deus te até mais. abençoe. Tchau. E é isso aí, gente. Que coisa boa, né? Muito bom. Creio que muitas dúvidas foram tiradas essa noite. Precisamos de orientações. Deus ele nos criou perfeitos, mas muitas vezes a liberdade que nós temos de escolhas, elas nos direciona e direciona a nossa vida para um contexto diferente daquilo para o qual nós fomos criados. E sofremos as consequências, né? E muitas vezes as consequências são necessárias ajudas profissionais, né? Para que a gente venha se erguer, para que possa melhorar a cada dia, tá bom? Então, fica aqui o nosso muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Espero que vocês tenham sido muito abençoados com essa palavra dessa noite. E segunda-feira estaremos de volta, tá bom? Hoje é sexta-feira. Então, sábado e domingo nós não teremos live aqui através do meu Instagram, será através do Instagram da nossa igreja, o culto no domingo. Então, já convido vocês para estarem participando, em nome de Jesus. E segunda-feira estamos aqui de volta, tá bom? Assim, se Deus nos permitir. Realmente foi uma live muito boa, assim, foi uma palavra assim extraordinária, né? Estávamos precisando de um momento como esse e o que bom que Deus ele nos proporciona momentos assim, tá bom? Muito obrigada a vocês, tá bom? Nayara esteve conosco, Socorro, Janeide, foram pessoas que eu trabalhei com elas, e muito bom ver vocês aqui esta noite. Rafael e Fabrícia, que Deus te abençoe.
Gente, um beijão no coração de vocês, tá bom? Não vou continuar citando nomes, porque senão a gente acaba sendo injusto, mas Deus abençoe vocês grandemente. Um ótimo final de semana e segunda-feira estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, tá bom? Continue orando aí para que Deus vá nos direcionando da melhor forma possível para estarmos aqui realizando essas lives e abençoando a sua vida de alguma forma, certo? Érica, eu vi o seu comentário. Obrigada, filha. Que bom que você está conosco, né? Quase todas as noites, sempre que possível. E que Deus continue abençoando aí você, em nome de Jesus. Tchau, gente. Deus abençoe. Obrigada. Sou carente das orações. Continue orando, tá? Para que Deus vai nos direcionando da melhor forma possível. Um beijo, Jaque. Tchau.